distância do tempo. Começamos esta emissão especial com poesia, com Esta é a Madrugada que eu esperava, de Sofia de Melo Brainer Anderson, numa manhã em que vamos procurar conhecer o projeto E Temos o Povo, uma sessão de escuta coletiva que o Rádio Altitude acolhe este domingo. Na apresentação do projeto E Temos o Povo, podemos ler que do baú da rádio renascem do silêncio as fitas originais onde ficou gravado o dia 25 de abril de 1974. Uma oportunidade única para escutar o som da liberdade falada e inaugurada nas ruas pelas palavras do povo, dos militares e dos jornalistas. Do golpe à revolução, do Terreiro do Paço ao Largo do Carmo, do amanhecer incrédulo ao romper da coragem, escutamos as vozes, o motor dos carros de combate, os passos em corrida, o rodopiar do helicóptero, as comunicações via rádio, os gritos, os vidros partidos, as perguntas e as respostas, os tiros, o megafone dos capitães, a agonia do regime, as dúvidas e as vontades, o assombro, a festa, a ideia de futuro, rua a rua. Connosco temos os jornalistas Adelino Gomes e Paulo Coelho, dois dos autores dessa peça histórica. O outro, Pedro Laranjeira, faleceu em 2015. E temos connosco também Maria Inácia Rezola, comissária executiva das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, José Manuel Mota da Romana, professor universitário aposentado, e Albino Bárbara, colaborador do Altitude. Agradeço a vossa presença. Este é um momento memorável para o Rádio Altitude. Estamos também a fazer história na rádio local mais antiga do país. Obrigado. Adelino Gomes, bem-vindo à Rádio Altitude. O que é que os guardenses irão encontrar esta tarde ao virem à Casa da Rádio? Se me permite, eu acho que vão encontrar aquilo que acabámos de ouvir na sua descrição, que foi belíssima. Disse tudo o que vamos ouvir. Agora precisam apenas de abrir o rádio e de escutarem os sons cuja definição deu através das suas palavras. Realmente, o que é que foi? Foi aquilo que um jornalista de rádio deve fazer, sobretudo um repórter. Abrimos o microfone e tivemos a felicidade. Eu tive uma felicidade dupla, mas tivemos a felicidade de estar no sítio onde as coisas aconteciam. E depois desse sítio onde as coisas estavam a acontecer, tivemos a felicidade de partir para outro sítio para onde o capitão Maia foi mandado ir pelo posto de comando, na própria coluna de Salgueiro Maia, que arranjou um unimog para os jornalistas o acompanharem. Imagine isto. E depois ficámos com a coluna que não sabia o que é que ia encontrar, porque aquilo não estava no plano da operação elaborado pelo coronel, na altura era Major Otelo, não é? Não estava. A parte ninguém sabia que o professor Marcelo Caetano iria para ali refugiar-se, ninguém sabia. E, portanto, nos dias anteriores em que foi feito o plano de operações, foi tudo pensado. Aquilo que mandaram fazer à EPC, à Escola Prática de Cavalaria, vão para o Terreiro do Paço e controlem o Ministro do Exército. Foi apenas isto. E eles chegaram lá e controlaram. E depois o resto das operações era a nível nacional e, portanto, eram todos os outros. E, portanto, foi logo de manhã, pelas 6 da manhã, que Maia chegou ao Terreiro do Paço, controlou aquilo. Depois, quando não queria prender o ministro do Exército, porque era chato, mas estavam ali, portanto estava eliminado, não é? E depois apareceu as únicas coisas do regime, que eram 4 carros de combate e mais que tinham vindo de longe, de Santa Margarida, e portanto apareceram, e ele eliminou tudo, e portanto ficou ali sem fazer nada. E a certa altura, quando ele disse, disse lá para o posto de comando, ele conta isso, o que é que eu não estou aqui a fazer nada e tal, não, a gente está a deixar uma operação, depois, olha, vai, duvido, porque entretanto ele veio com uma coluna, imaginemos, eram 200 e tal homens, não é? Mas tinham umas viaturas
viaturas blindadas, não eram carros blindados, aquelas que têm, que não andam, que não têm lagartas, não é? Portanto, têm um poder de fogo muito menor. Aquilo era uma coisa que eles consideravam que era fácil. Quando aparecem os carros de combate, é que a coisa é complicada, porque eles não tinham nenhum carro de combate para os enfrentar. E mesmo assim, o Maia meteu-os no bolso. E a certa altura, a coluna que tinha vindo tinha chegado de Santarém, fica em dobro e fica com um potencial de fogo absolutamente extraordinário. Ele diz, agora tenho... E eles dizem, pois, olha, devido à coluna, manda metade para onde é que era? Para o Carmo. Não é para o Carmo, manda metade, aqueles que não te interessam. Para a Legião? Manda para a Legião. Porque a Legião, havia a ideia de que a Legião estava muito bem armada e tal. Manda essa e manda outra para... Então, mas o que é que eu vou fazer lá? É capaz de estar lá o Presidente da República e deve lá estar o Primeiro-Ministro. E, portanto, ele vai para lá, mas não tinha plano nenhum. Bom, está a ver. Portanto, ora, estes repórteres... Era este homem que estava com um gravador. Eu estava proibido de trabalhar na rádio. Eu fui lá como as outras pessoas. E, portanto, nós estávamos... Eu estava lá, mas só que tinha andado no liceu com o Capitão Maia, a quem não via há 10 anos, não é? Olha a sorte. Coincidências da vida. Maia, mas eu não sabia quando eu vi aquilo. Eu pensava que aquilo era uma unidade de cavalaria. Eu tinha estado na tropa, como as pessoas, era obrigatório, não é? A unidade de cavalaria era conservadora, não é? É das famílias e tal, aquela gente toda e tal. E estes devem ser... A gente já sabia que ia haver um golpe, não é? Não sabia o dia, nem a coisa. Portanto, estes devem ser do general Causa da Riaga, que era um homem conservador. E quando eu consigo entrar lá, vejo o Maia e vou perguntar ao Maia de que lado é que ele estava. Mas eu não vou como jornalista, vou como tipo que andou no liceu em Leiria, não é? Maia, de que lado é que tu estás? Portanto, eu nem levava nada para escrever e tal. Não? E ele disse-me também, ele respondeu ao colega, não ao jornalista. Tu não tiveste qualquer coisa, foste proibido de estar cá e foste para o estrangeiro por causa de umas coisas que disseste na rádio e tal. Eu fiquei a olhar para ele sabia isso, não é? Para a Alemanha, eu tinha ido para a Alemanha. Sim. Estamos a fazer isto para que ninguém mais tenha aqui para fora do país por causa daquilo que diz, escreve ou pensa. Isto é a mais bela definição do 25 de Abril que eu recebi na minha vida, ainda antes do 25 de Abril estar decidido naquela manhã. Eu disse, Maia, dá cá um abraço. E os fotógrafos que estavam lá disseram assim, o tipo dá um abraço ao Maia e tal. Então, a partir daí, andaram sempre atrás de mim, vai perguntar ao teu amigo para onde é que ele vai e tal. E, portanto, está a ver... O que é que nós fizemos? Portanto, este senhor, entretanto, vinha com o seu colega Pedro Laranjeira, vinham os dois a correr atrás do Unimog que o Maia nos pôs à disposição. Eu ajudei-os a subir, ele tinha o microfone e disse, temos aqui. Ele conheceu-me vagamente, ele era mais novo, ainda é, nunca mais chegas à minha idade, pá. E portanto, o que é que eu fiz? Ele fez-me uma pergunta. Estamos a querer um jornalista, acho que me chamaste velho, ou disseste uma palavra qualquer assim, idoso e tal. E o que é que sente e tal? Eu disse o que é que sentia e pronto, e calei-me. E ele parou o microfone e eu disse-lhe assim, uma coisa que não se pode dizer, um jornalista não pode dizer ao outro, porque eles tinham a grande notícia de Portugal, da história de Portugal. Estavam sozinhos, eram os únicos da rádio que estavam lá. Vocês imaginem isto. E então eu disse-lhe assim, eu posso fazer também um bocadinho de reportagem. E ele passou-me o microfone. Portanto, para responder, eu prometo não voltar outra vez a tirar-vos 10 minutos de resposta. Era só para contar isto. É que a partir desse momento, nós então começámos a fazer aquilo que anunciou. Andávamos junto do comandante e durante horas, até às 7h30, quando Marcelo Caetano foi levado já preso, não é? Já detido, nós estivemos sempre na primeira linha do embate entre o regime do passado e o regime que se estava ali a construir. Eu cheguei ali porque saí da Renascença, eu era o apresentador do programa do Limite, onde saiu o Grândola. Portanto, eu pus o Grândola no ar sem saber. E eram 6h e tal da manhã, quando eu saí do meu turno de locutor de estação,
E fui perguntar aos padres se eles me deixavam levantar uma máquina para ir para a rua, porque havia gente na rua, não é? E o padre respondeu-me: não, senhor, nós sabemos para que lado isto vai cair. E eu fui ao armário do Limite e levantei uma ouro e vim para a rua. Pronto. E desço em direção à Câmara Municipal, onde está parado um tanque, e eu pergunto ao indivíduo que está sentado em cima da torre do tanque: dás-me uma entrevista? Ele disse: sobe. E eu subi e estou-lhe a fazer uma entrevista. De repente ouvimos uns assobios. Ele disse: olha aqueles gajos que estavam lá. Então, junto ao Cais Federais estava uma autometralhadora da GNR que de repente disparou contra nós. Não nos matou porque não calhou. Ele disse: dá uma fogachada naqueles gajos. O tanque vira a coisa e os tipos fogem todos, abandonam mesmo a autometralhadora, não é? Depois, a partir daí, eu agarrei na máquina e vou para o Terreiro de Passa, onde encontro o barulho. Pronto, e a seguir a história seguiu. E abriu-se o microfone ao povo. É verdade. Foi assim. É verdade. Foi assim. Extraordinário. Porque o povo tinha estado em silêncio até aí. Exatamente. Ninguém sabia. Exatamente. Aliás, há um indivíduo, quando vamos a sair do Terreiro de Passa em direção ao Carmo, há um jovem que se aproxima de nós e diz: isto é o começo. Isto é só o começo. Isto é só o começo. Atenção, que isto é só o começo. E depois o Temos o Povo é de um dos alferes, não é? De Carlos Beato, que já lá em cima. Lá em cima. Quando o Maia depois estava a dizer que tinham os militares todos, estava tudo na rua, eis que o alferes, como dizia Maria Inácia, diz: e temos o povo. É curioso que no Carmo, e isto deve fazer parte da gravação, eu tive a oportunidade de entrevistar o Maia e pergunto-lhe o que é isto. E o Maia responde-me 2 razões: é que o exército deixou de ser o espelho da nação e a guerra no ultramar está perdida. Não falou em revolução. Curioso. Isso que vão ouvir todas as pessoas que vierem aqui, o que se vai ouvir é realmente qualquer coisa que é o nascimento, quer dizer, o fim de um regime e o nascimento do outro, no próprio terreno onde as coisas estão a ser decididas. A única coisa que os nossos microfones não conseguiram, mas também ninguém mais conseguiu, era acompanhar o general Spínola quando ele foi falar com Marcelo Caetano, e muito menos acompanhámos Maia quando Maia foi falar. Quem foi primeiro falar com Marcelo Caetano foi Maia. E ele não nos deixou ir, porque isso é dentro já do quartel-general. Portanto, é a única coisa que os teus microfones, que os vossos microfones, que depois me foram emprestados, com aquele microfone, é a única coisa que o microfone não captou. Portanto, aquilo que hoje esta e com muito prazer para nós, não é? E muito orgulho até, que esta estação de rádio, velha estação de rádio que conseguiu aguentar-se até hoje. A maior parte das estações de rádio, algumas por onde nós passamos, morreram, não é? Esta estação de rádio tem, e tanto nos orgulha estarmos aqui a acompanhar, é realmente o acompanhamento minuto a minuto daquilo que foi dito por 3 atores principais. O principal é a coluna de Maia, o segundo são os que estão contra Maia, não é? E o terceiro é o povo. E os jornalistas andávamos por ali como se estivéssemos num estúdio a captar tudo o que havia. Não éramos proibidos de nada. Às vezes o Maia diz: não, agora tenho que fazer isto e tal. E depois também há um coronel qualquer que vinha lá de dentro e nós até queremos saber o que é que ele... E ele, a essa altura, diz-me para mim: vocês quando uma mulher está a parir também vão lá com o microfone. Ele tinha toda a razão, não é? Mas, portanto, os microfones estavam em todo lado. E é esse o orgulho que nós temos. Maria Inácia, comissária executiva das comemorações dos 50 anos de Abril, este documento histórico fica concluído um bocadinho atrasado para as comemorações de 50 anos, mas é um documento histórico que faz sentido relevar e ficar para sempre, para recordar de forma devida, com relevância, como documento que as pessoas podem conhecer tudo o que ocorreu. Sem querer desviar a conversa, porque há aqui muitas coisas para conversar, as comemorações estão previstas continuarem até dezembro deste ano, quando celebraremos 50 anos do poder local. A primeira vez vamos ter poder local democrático a 12 de abril de 76. E, portanto, ainda que este documento nunca passe do seu tempo, está sempre muito atual, insere-se ainda no âmbito das comemorações e por isso acarinhamos e vamos acompanhar este projeto. Depois, salientar também
o significado que tem começarmos na Guarda, bem longe do centro das operações, que foi Lisboa, que não é? A macrocefalia já se fazia sentir à época, e simbolicamente nesta rádio, a primeira rádio local da história de Portugal, e portanto esse é muito significativo. Quanto a este documento, nós temos ainda um outro aspecto a salientar, que é o privilégio não apenas do ouvir e do partilhar e de levá-lo por todo o país, como já iremos ver, como ter protagonistas que nos contextualizaram aquilo que nós vamos ouvir. Enquanto os historiadores ainda discutem o que é que aconteceu ao 25 de Abril, temos tecnicamente um golpe de Estado ou uma revolução, isso é explicado neste documento, enquanto se discute quem é que são os protagonistas, os militares, os políticos ou o povo. Este documento discute e dá resposta a essa questão, e temos esta hipótese de podê-lo contextualizar. É um momento único, estamos num momento único desta passagem de testemunho, nós não vamos durar para sempre, não é? E de trazer aos mais jovens este registro. Eu convido a que todos ouçam com atenção e vão ver que poderão voltar a ouvir. Há também, já gravações são mais curtas, não são estas 4 horas que hoje vamos ter o privilégio de ouvir, e vão ver que a cada vez que ouvem este documento descobrem detalhes, têm sensações diferentes. E quem puder vir até à Rádio Altitude e estar com os protagonistas e ver como eles vivem cada um daqueles momentos, cada um daqueles depoimentos que nós vamos ouvir, é um momento único, portanto recomendo que todos venham. E estar com o Paulo Coelho e estar com o Adelino, e estar com a própria história há 50 anos. Exatamente. Há uma história que depois, se tivermos oportunidade, eu gostaria que o Adelino nos recuperasse, que é o momento que eu acho que ele consegue explicar como é que aquilo que é um golpe de Estado se transforma numa revolução, que é a cena do Terreiro do Paço, da ruptura. Eu não vou alongar sobre isso, conta muito melhor que eu, em que o povo de facto se junta à coluna do Salgueiro Maia, e aí temos uma das chaves para explicar o 25 de Abril. E portanto, com este projeto pretende-se levar esta experiência única a todo o país, em sessões de muitos tipos, com escolas, com o público mais vasto, e que temos então este privilégio não só de ouvir, como de contextualizar e poder falar com os protagonistas desse momento central da nossa história. Depois o Adelino já vai contar-nos essa história. Agora vamos contextualizar. Nós estamos na Guarda, na Rádio Altitude. Zé Manuel Mota da Romana, como é que era o ambiente da Guarda há 50 anos? Ora, bom dia a todos. Não é fácil em pouco tempo fazer uma descrição do que eram os tempos na Guarda. Os tempos da Guarda, a Guarda seria uma espécie de microcosmos do próprio país, não é? Embora em alguns aspectos a Guarda fosse, como Eduardo Lourenço afirmou, um lugar, portanto, um espaço muito clerical, fortemente clerical, em que havia uma união entre o sagrado e o profano, o militar, portanto, uma santa aliança entre a Igreja e o poder do Estado Novo. Isso era indesmentível. Portanto, a Guarda era conservadora, muito conservadora, e todas as manifestações que podiam aqui existir de oposição ao regime, ao Estado Novo, eram minoritárias, eram poucas as pessoas que realmente eram da oposição. Daí de nos admirarmos tanto muito haver um golpe militar no dia 25 de Abril e no dia 1 de Maio termos uma cidade, uma rua cheia de pessoas. Talvez tivessem jogado muito as emoções, o efeito da psicologia das massas, mas também é certo que as pessoas queriam sacudir, libertarem-se de amarras e entusiasmaram-se, e ainda bem. E o 1º de Maio aqui na Guarda foi qualquer coisa de extraordinário. Foi uma multidão que veio para a rua e a festa estava feita na rua, e talvez, não sei, os historiadores é que saberão melhor do que nós, foi aí que começou a revolução do povo. Antes, talvez apenas um aspecto de um golpe militar. Temos muito aquela imagem de uma panela de pressão, não é? Um país que estava contido depois de 48 anos de ditadura e que finalmente, quando
se abre a válvula, se manifesta com esses momentos como o 1º de Maio, que não foi só em Lisboa, Coimbra, Porto, Guarda, não é? Guarda. As pessoas saíram à rua depois de tantos anos de contenção, de censura, de repressão e de facto manifestaram-se e viram que tinham umas novas oportunidades. Pois, essa é a leitura, podemos dizer, generosa e benévola que podemos ter perante isto tudo, não é? Porque a Guarda realmente era mesmo muito conservadora e podia haver apenas uns grupos muito minoritários que eram da oposição e que se manifestavam em momentos próprios, momentos eleitorais e pouco mais. Ou então alguns mais velhos republicanos faziam a sua remagem ao cemitério no dia 5 de outubro. Havia aqui no dia 25 de Abril, ou na manhã do dia 25 de Abril, emerge a figura de Capitão Valente, como o homem que se impôs no quartel da Guarda. Houve mesmo um tiro para o chão para tomar conta do quartel quando o comandante não aceitou que o Capitão Valente o depusesse, quando lhe pediu a arma, e como nos contou, aliás, há um ano atrás, numa entrevista no 25 de Abril, o engenheiro Anastácio, que na altura era o oficial de dia, de que partiu-se para Vilar Formoso para fechar a fronteira. Recorda esses tempos, José Manuel Mota da Romana? Pois, eu recordo esses momentos, mas na altura, logo pela manhã, pelas 8h30, 9 horas da manhã, estava num ciclo preparatório onde era professor. E já havia algum zoom de que por aqui, pela Guarda, pela fronteira, tinham passado alguns elementos ligados ao regime, PIDES, e além dos PIDES, outras figuras gradas em fuga da situação do regime. E o que se falava era tudo ainda com muito receio, não sabendo concretamente que tipo de revolução ou acontecimento político estava a acontecer em Lisboa. Estávamos aliados. Podemos de algum modo dizer que só praticamente a partir de 27 de Abril, já constituída a Junta de Salvação Nacional, começaram a chover os telegramas, as felicitações, mesmo até pelas figuras do regime, mas que queriam alinhar e entrar na corrida. Na rua houve, logo nesse primeiro dia, na parte da tarde, estudantes e alguns professores, pessoas mais, entre aspas, politizadas, vieram para a rua, mas tudo com muito receio e com pouca definição. Havia aqui também um aspecto que nem sempre nos recordamos fundamental, que é a questão da guerra. Esses estudantes, esses jovens, o que é que tinham na mira nos próximos tempos? Ser recrutados para ir para a guerra. Isso terá sido um fator fundamental para esta sensação de libertação. Já vamos falar da questão da guerra colonial. Albino Bárbara era um jovem que começou a colaborar precisamente na Rádio Altitude nesses tempos. O que é que recorda? Bom, recordo que a Guarda realmente seguia também aquilo que era o comum do próprio país. O Zé Manuel disse aqui uma coisa, que realmente nós tínhamos uma situação clerical, mas reparem que o Dom António Ferreira Gomes, bispo de Porto, definiu o próprio país como uma ditadura clerical. Ou seja, não era apenas, única e exclusivamente, mas seria desde caminho à Vila Real de Santo António, passando pelos Açores e pela Madeira, provavelmente nas províncias, nas chamadas províncias ultramarinas, se calhar não teríamos uma ditadura clerical, porque visto que realmente o clero não teria a influência que efetivamente deveria ter além-mar. De qualquer das maneiras, esta oposição que era feita, eu tinha 18 anos, frequentava na altura o Colégio São José, aqui na Guarda, e recordo-me que eu fazia sempre o percurso, vivia no Bonfim, e quando chego passava junto ao quartel, e quando cruzo ali o muro do quartel, havia ali uma guarita, que, era uma guarda. E eu achei muito interessante, normalmente estava lá sempre apenas um soldado, e afinal naquele dia estavam 3 e estavam muito divertidos a conversar. O dia 25 de Abril era um dia bonito, pelo menos na Guarda, que era um dia limpo e de sol.
facto foi um dia muito bonito. E quando eu passo, achei muita graça, porque eles estavam numa galhofa muito grande e eles queriam falar. E eu perguntei-lhe, bom dia, o que é que se passa? E eles disseram, houve uma revolução. Eu disse, houve uma revolução? Houve uma revolução. Bem, mas eles não me souberam explicar rigorosamente mais nada. E o que é que eu fiz? Este é o meu testemunho que eu posso dar. O que é que eu fiz? Eu saio dali e já não fui para o colégio, já não fui às aulas. Agarrei nas perninhas e fui direitinho ao escritório do Dr. João Gomes, meu grande amigo, Dr. João Gomes, antifascista, e dizendo que na Guarda a pessoa que encarava tudo aquilo que era a oposição ao regime era efetivamente o nosso amigo Dr. João Gomes. E curiosamente, mesmo aqui no centro do país, mesmo em Coimbra, onde existe alguma intelectualidade, onde existe uma universidade, onde havia professores contra o regime, curiosamente na Guarda era o João Gomes e mais um grupinho bastante pequeno que faziam oposição ao regime na região centro. Em Castelo Branco não havia, em Viseu não havia, e era aqui o João Gomes consubstanciava um pouco aquilo que efetivamente era oposição ao regime. E isto era extremamente importante aqui na Guarda. Pronto, mas eu fui e vou-vos contar uma coisa que é extremamente interessante, vocês que não são daqui e que percebem aquilo que eu vou dizer. O João Gomes não estava no escritório. Ele normalmente levantava-se muito cedo, mas naquele dia, não sei, por cargas de água, veio mais tarde. Mas eu esperei ali à porta do escritório, e quando ele chegou, diz-me assim, eu já sabia que tu estavas aqui. Eu era muito amigo de João Gomes, eu era um miúdo ao pé dele. Ele hoje, se fosse vivo, tinha 100 e tal anos. E ele diz-me assim, olha lá, tu tens que fazer. Eu não, eu preciso de telefonar imediatamente. Ele tinha um Fiat 125, não sei se ainda se lembra, Fiat 125. E entramos, e ele andava sempre com o cão, que era o Joy, atrás. E fomos telefonar, aonde? A Gonçalo Bocas, porque na Guarda era a única capital distrito que não tinha telefones automáticos. Que era preciso pedir à telefonista, e depois, passado um grande bocadão, é que tocava outra vez, e ainda era preciso dar à manivela e tal. E passado aí que meia hora, ou às vezes até mais, é que surgia a célebre chamada para Lisboa. Não me perguntem a quem telefonou o João Gomes. O João Gomes, aquilo que me disse foi: vamos lá ver se é desta, quando veio. Isto ainda está seguro por arames. E ficámos assim, e no final da tarde realmente conseguimos efetivamente saber que a coisa estaria já muito perto daquilo que o Adelino agora disse aqui, que efetivamente foi já o quartel do Carmo, e pronto, e depois ao todo o desenvolvimento. Eu por acaso gostava aqui de apelar ao Luís que as pessoas logo à tarde viessem aqui, porque este RM, este registro magnético que vocês aqui têm, ele ainda é do tempo dos RMs, como eu, mas o registro magnético, a história é uma coisa interessante. A história é aquilo que nos motiva. A história tem quando nós estudamos, não é? O método da história tem os eventos, tem os testemunhos e tem os pergaminhos. E nós hoje aqui à tarde, aqui na Rádio Altitude, vamos ter os eventos, os testemunhos e os pergaminhos. E mais, temos aquilo que é o testemunho vivo de quem efetivamente viveu por dentro o 25 de Abril. Isto é muito importante, fazer este apelo para que hoje as pessoas que estão motivadas, e mesmo aquelas que não estão, principalmente hoje, que nós temos uma segunda volta das eleições presidenciais, que eu tenho um candidato que efetivamente me diz que apenas quer ser presidente dos portugueses de bem, e que revolta qualquer um ouvir isto. Eu realmente devo ser um português de mau, um mau português, porque eu sou um português de bem. E eu não quero que os valores do 25 de Abril, por aquilo que nós lutámos todos, por aquilo que acreditamos, por aquilo que somos capazes de inventar, nós queremos ir aqui muito mais além, e queremos o universo. E queremos um país justo, livre, democrático. Este é o 25 de Abril que nós fizemos, todos nós, no nosso coração, em 25 de Abril de 74. E eu hoje chegar a este ponto, onde existe o ódio, onde existe o racismo, onde existe a intolerância, onde efetivamente as coisas
enfim, não nos quadram, não nos entram naquilo que são os sentimentos, meus caros amigos. Fosse na Guarda, fosse em Lisboa, fosse em Caminha, fosse no Funchal, fosse em Angra do Heroísmo, fosse onde fosse, o 25 de Abril está cá dentro. E eu garanto-vos uma coisa: quando coloco a minha mão esquerda, porque é com a mão esquerda que eu faço, fecho o punho em 25 de Abril e canto a grândola, ainda hoje sinto uma sensação no peito muito grande. Mas sabem porquê? Porque eu com 18 anos fui 6 vezes à PIDE. 6 vezes. Nunca fui detido, curiosamente. Também nunca fui torturado. A única tortura que tive foi levar uma chapada. Mas pronto. Mas ainda hoje sinto que o senhor Osvaldo, ainda sei o nome do senhor que me bateu, ainda hoje sinto a chapada. Mas sinto-a com orgulho. Porquê? Porque é uma coisa bonita de se dizer. Porque eu pensava de forma diferente, levei na cara, mas continuava hoje a fazer aquilo que eu sempre fiz. Com 18 anos tinha consciência perfeita que isto não estava bem. E, como disse a Inácia e bem, tinha um propósito. Eu não ia, de certeza absoluta. Eu tinha um amigo meu que era o Castilho, que foi professor na Universidade Autónoma de Lisboa, quando veio, estava exilado em Paris, e éramos amigos. E o Castilho disse-me: fica descansado, que se tu não quiseres ir lá para fora, eu consigo-te arranjar emprego aqui em Paris, em França. E eu disse à minha mãe, isto é um testemunho meu, disse à minha mãe: mãe, eu jamais irei para a tropa e para a guerra colonial, não vou. E já tinha também, portanto, o meu lugarzito que o Castilho me iria arranjar para eu poder sobreviver em França. E, portanto, isto são testemunhos, independentemente de ser o meu testemunho, se calhar é o testemunho de muitos jovens que efetivamente, com 18 anos na altura, tinham a vida toda pela frente e que efetivamente sentiam o 25 de Abril e sentiram isso que o Adelino disse também, que era aquele momento de esperança, aquele momento em que nós gostamos de nos afirmar, aquele momento de dizer o que é que vem para além do 25 de Abril, porque depois nós soubemos aquilo que efetivamente se passou depois do 25 de Abril, o que é perfeitamente normal. As coletividades que falava o Luís há bocado e bem, as coletividades, muitas delas foram abaixo, como as rádios, as coletividades, as associações, o associativismo desapareceu, o PREC foi a confusão que nós sabemos. A olhar agora para aqui, para os cravos que estão de cima desta mesa, curiosamente estão 2 cravos vermelhos e um cravo branco, mas esse cravo branco, não sei se simboliza aqui o 25 de novembro, se não, mas de qualquer das maneiras, eu vi a fiteira que foi feita outro dia na Assembleia da República, no dia 25 de novembro, e sinceramente, qualquer pessoa fica revoltada, independentemente de ter de aceitar, porque é o processo democrático que assim o exige. Qualquer pessoa fica revoltada. Estamos hoje a falar de 25 de Abril, no dia 25, porque a cada 25 durante o ano de 2026 vai-se falar de 25 de Abril, porque vai-se revelar e temos o povo. Maria Inácia, como é que vai funcionar este périplo de temos o povo a cada 25 do ano de 2026? A ideia é percorrer todo o país, incluindo Madeira e Açores. O calendário não está ainda completamente fechado, mas podem ir acompanhando a sua progressão no site da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Para já posso desvendar que muito em breve estaremos nos Açores, com pelo menos sessões em 2 ilhas. Estão também previstas sessões nesse espaço simbólico que é a Fortaleza de Peniche, uma delas mais dedicada às escolas e outra simbolizando o dia 27 de Abril, em que foram presos finalmente os presos políticos, libertados os presos políticos, e que vai ser, acho eu, um momento muito emotivo, porque temos os familiares desses mesmos presos políticos a participar nessa escuta. Temos sessões previstas em locais simbólicos, como, por exemplo, Castelo de Vide, o nome indissociável de Salgueiro Maia, e, portanto, a ideia é levar esta revolução gravada e os protagonistas a todo o país.
porque nessa gravação do dia 25 de Abril, que esta tarde poderão ouvir aqui em direto na Rádio Altitude com os protagonistas, alguns dos protagonistas presentes, vão poder ver, por um lado, esse lado um bocadinho romanceado que nós temos do 25 de Abril, mas também ter a consciência de que não era uma marcha vitoriosa, que houve tensão, momentos muito de tensão, como já foram aqui descritos, que havia uma grande expectativa e uma grande alegria com a mudança que se estava a operar e que havia sobretudo este desejo de liberdade e democracia, palavras que começam a aparecer já nesta gravação. O Adelino poderá falar melhor desses momentos e hoje à tarde poderão vivê-los em direto aqui nesta emissão, como de facto, apesar do baixo grau de politização, de uma sociedade maioritariamente conservadora, havia essa esperança e sobretudo esse desejo de que as coisas mudassem. Adelino, vamos lá a este desafio que a Maria Inácia de certa forma já abriu, que é: que palavras é que naquele dia, naquela manhã, marcaram os jornalistas, o Paulo Coelho, o Adelino, que andavam na rua a ouvir o povo? Pois as primeiras palavras aconteceram quando eu estava a passar-me o microfone, porque como isso coincidiu com o início da caminhada da coluna, lá do Terreiro do Paço em direção ao Largo do Carmo, as pessoas finalmente viram que aquela primeira confrontação tinha terminado e que estes eram os vitoriosos. E então, quando a coluna começa a andar, lembras-te, quando a coluna começa a andar, as pessoas finalmente começam a gritar. Até aí era o silêncio total, era mesmo um silêncio sepulcral, quer dizer, havia tanta expectativa, mas ao mesmo tempo tanta indefinição, em primeiro lugar, mas depois também, mas eles são declarados, só eu é que sabia, ele só me tinha dito, olha, nós vamos, mas de resto as pessoas não sabiam e tinham dúvidas, eu próprio continuei com dúvidas, e na reportagem eu de vez em quando, nós não sabemos bem para que lado é que isto vai, mas não sei o quê. Então, sabia que havia uma ordem para te esperar. Pois, e ainda por cima, tu sabias, tinhas tido essa experiência. No momento em que a coluna passa o largo, passa o como é que se chama? O arco da Rua Augusta. É? O arco da Rua Augusta. O arco da Rua Augusta, aquele arco que vai pela Rua Augusta. As pessoas começam a falar. E então começam a falar todas. E todas eram no mesmo sentido. Nunca houve ali nunca ouvimos uma palavra de ordem que dissesse viva Salazar ou viva não sei o que. Podia haver. Não havia. E toda a gente dizia tudo o que era abaixo o fascismo. Quer dizer, era uma palavra que não se ouvia, não é? Ouvia-se às vezes no 1º de Maio, mas a polícia batia logo, não havia ali polícia para bater em ninguém, não havia coisa nenhuma, senão o povo, aí está, temos o povo, e que depois isso vem a ser. Então, todo o percurso da coluna entre o Terreiro do Paço e o Largo do Carmo foi sempre acompanhado. A coluna foi sempre acompanhada por jovens, sobretudo jovens, mas também pessoas mais velhas, as pessoas que tinham vindo para trabalhar naquela manhã da outra margem do Tejo para Lisboa e que ficaram ali retidas. E então essas pessoas todas começaram a falar aquilo que sentiam, não é? E aquilo que sentiam era tudo libertação. Eu acho que eu não quero antecipar-me àquilo que vão ouvir, porque a nossa reportagem começa com isso exatamente. Começa pela primeira manifestação em palavras de ordem em cada um. Jovens e mais velhos. Isso é lindíssimo e vai até lá à frente. E então é muito. Eu só vou dar mais para estarem atentas a duas coisas. Uma é quando se vai já a subir para aí meia hora depois, porque aquilo era tudo muito lento, havia muita gente, havia alegria por todo lado, não é? Quando começa a subir em direção ao Chiado, começam os jovens já organizados. Eu penso que há uma primeira quantidade de gritos que eu a certa altura não percebo bem e pergunto, estávamos em cima do Unimog e eu não te pergunto a ti, pergunto ao Pedro Laranjeira, pergunto, o que é que eles estão a gritar? Ouviam-se lá umas palavras de ordem ao longe e ele diz, abaixa a guerra colonial. Abaixa a guerra colonial às 10h30, 11 da manhã no Portugal de então, daquele tempo. E eles vêm e acompanham, eles davam uma força extraordinária ao Maia e aos seus homens. Abaixa a guerra colonial, que era realmente a preocupação dos jovens e dos pais dos jovens. Portanto, tudo isto nós vamos ouvir.
não é? E depois vamos ouvir, a propósito da democracia, vamos ouvir qualquer coisa, olha, que eu só descobri agora, porque realmente nós fizemos quase 8 horas, só temos 4 e tal, andamos à procura do resto das bobinas. Mas na verdade havia coisas que eu já me tinha esquecido, são muitas horas. E havia lá uma coisa extraordinária. A certa altura, tem 30 segundos. Às vezes eu aprendi na rádio e aprendi com os franceses. Para mim, uma das coisas mais... Um dos momentos mais interessantes de uma reportagem radiofónica num conflito foi uma vez que eu ouvi da Rádio France, de um correspondente da Rádio France que estava na Guerra do Vietnã e que a certa altura ia fazer uma entrevista ao presidente do Vietnã do Sul, não é? E estava a entrar no palácio, estava a entrar no jardim do palácio. E começa a falar, ia fazer a entrevista, começa a falar e diz assim, mas je vois lá, e começa a falar, em francês, claro, a dizer, veja ali, vem ali uns carros, mas aquilo é o Vietcong, c'est le Vietcong qui arrive. C'est le Vietcong qui arrive. Esta é uma notícia, aquilo demora 30 segundos. O Vietcong acabou de entrar em Seul. Quer dizer, acabou a guerra, acabou naquele momento. Já viram a felicidade do repórter? Foi como nós fomos. Aquele precisou de 30 segundos para dar a notícia do fim da guerra do Vietnã. Radiofonicamente essas coisas... Ora, pois bem, naquela tarde, já diante foram horas, diante do quartel-general, de repente... Nós estamos lá, estávamos rodeados de povo e de militares. Já não se percebia bem onde é que estava o povo, onde é que acabava o povo e começavam os militares, porque eram os militares e o povo. E de repente, não sei se foste tu que gravaste, se fui eu, porque nós fizemos uma equipa sem nos conhecermos e andávamos ali como se, pronto, tivéssemos sido escalados para fazer a reportagem. E então aparece um som que eu só agora é que ouvi quando ouvimos em Lisboa, no 25 de junho, que são 3 ou 4 jovens, como isto não tem imagem, eu não sei, mas eram 3 ou 4 jovens a discutir e a ideia geral é esta: nós não há, temos que lutar por por uma alteração dos, como é que se chama aquilo? Temos que lutar pelo licenciamento. O licenciamento que há hoje não serve. E, portanto, vamos lutar e vamos pedir, vamos insistir para que ele já se falava às 5 da tarde, já vi isto são coisas que uma pessoa, quem é que sabia isto? Já havia jovens que estavam a falar numa Junta de Salvação Nacional, já se falava disso. Eles diziam assim, temos que pedir à Junta de Salvação Nacional que a primeira preocupação seja ver os cadernos do licenciamento, para que construamos a democracia. A palavra democracia é uma palavra discutida por jovens que eu até penso que eram capazes de ser de extrema esquerda, mas ali naquele momento, naquela coisa, havia uma democracia. Portanto, é o fim da guerra colonial e a democracia. Que bonito. Zé Manuel Mota da Romana, o fim da guerra colonial, como dizia o Adelino, era um dos temas em cima da mesa, porque de facto era uma enorme preocupação, e também na Guarda, porque muitos jovens desta região foram para as antigas colónias, alguns ali morreram e houve um enorme sofrimento das suas famílias. Que memória tem desse tempo também dos jovens que sofreram na guerra colonial? Tenho uma memória muito recuada no tempo. Ainda na década de 60, ter havido aqui na Guarda e até no distrito manifestações, embora um pouco surdas, e em Ceia teve alguma expressão relativamente a um acontecimento daqui da cidade em que queriam ir levantar um monumento a uma figura que morreu, uma figura grada do regime que morreu na Guiné, e as famílias que tinham já mortos no seu seio movimentaram-se e foram para a rua. E lembro-me de nomes concretos aqui da cidade. Eu lembro, por exemplo, de um senhor enfermeiro que tomou as rédeas da manifestação e que se juntou a outros em Ceia e manifestaram-se. E o monumento que queriam erigir, levantar ao tal militar de família grada que
também morreu lá fora, na Guiné, não foi levantado. Ainda hoje está esse lugar devoluto, penso eu, então já... Tem lá alguma Suponho coisa que é no Largo João Lopes Soares, curiosamente. Pois, isto revela que já naquele tempo havia uma sensibilidade e uma revolta surda das pessoas contra a guerra colonial. E também podemos dizer que as eleições de 1969 da oposição, o manifesto já indiciava alguns aspectos anticoloniais. Não se era muito franco, muito aberto, ainda se ficava muito no conceito de autodeterminação, mas já havia uma oposição à volta dessa matéria. Quanto a outros aspectos de manifestações anticoloniais, eu posso falar do meu caso pessoal. Eu recebi a informação clandestina, policopiada sobre a guerra colonial, e muita gente também se mentalizou, não só pela via da experiência e do contacto duro na guerra, mas também através da cultura, através da leitura de livros e revistas mesmo. O sermão também foi chamado. Como? O sermão. Pronto, falando nunca somos... Por que não? Justos em causa própria, mas vamos lá ver. Eu tenho um irmão que fez aqui o 25 de Abril, era ferroviário miliciano, ainda foi para o Porto, para a ocupação. Já depois da Revolução. Já depois, portanto, foi militar do 25 de Abril, e mesmo assim ainda foi recrutado, mobilizado para Moçambique, e num espaço de 9 meses tiveram 9 mortes na companhia, na zona norte de Moçambique. Portanto, claro, e em família tudo isto nos traumatizava e preocupava. Paulino, muito rapidamente, tu tinhas 18 anos nessa altura, como é que os jovens viviam a possibilidade de irem para a guerra, para uma guerra que não era a deles, os teus amigos, os teus colegas, por um lado, e por outro lado, como é que 50 anos depois parece que já todos esquecemos esse sofrimento é que assistíamos nas nossas aldeias e vilas das famílias quando tinham que chorar os seus mortos que vinham das colónias? Pois, havia essa leitura de nós estarmos sempre com a, como é que se diz, o povo com a machada de cima do pescoço. Ou seja, queremos ir todos para lá quando efetivamente não queríamos ir para lá. E quando, essencialmente, com 18 anos, fazíamos a leitura das pessoas que iam para o ultramar e aquilo que nos poderia vir a acontecer para podermos também ir para lá. E, portanto, era com essas duas leituras, e conhecíamos algumas pessoas que tinham vindo de lá. E, curiosamente, as pessoas mais velhas, eu lembro-me, por exemplo, de pessoas que neste momento teriam 80 e tal anos, e que alguns deles já não estão entre nós. O meu chefe de serviço, que já faleceu, que era o Amável, quando veio tinha 3 tiros, e era interessante porque tinha um balásio numa perna que lhe cortou um bocadinho, tinha outra num ombro e tinha outra na barriga, um estilhaço de granada. Curiosamente, as balas ficaram lá, excepto a outra que foi de raspão. E nós víamos isto, mas também víamos que, efetivamente, e quem vai ao cemitério da Guarda, olha, e há um talhão completo da Liga Portuguesa dos Combatentes, em que, efetivamente, é um talhão enorme, em que aquelas pessoas estão ali sepultadas. Vieram da guerra do ultramar, vieram de Angola, vieram de Moçambique, vieram da Guiné. E, curiosamente, nós, quando olhávamos para isto, olhávamos e dizíamos assim: vai-me acontecer a mim, ou vai acontecer a este meu colega que está ao meu lado. E era nessa perspectiva que muitas vezes olhávamos a guerra colonial da nossa vida, a vida que tínhamos todos com 18 anos em frente, mas também não era só a vida que tínhamos em frente, era verificarmos se efetivamente nós íamos lutar por uma causa justa,
ou iríamos lutar por aquilo, pela teimosia de um regime, teimosia bacoca de um regime? Porque, efetivamente, o que é que nós íamos fazer? Defender a pátria? Ou então cantarmos que Angola é nossa? Não, Angola não era nossa, Moçambique não era nossa e Guiné não era nossa. E a autodeterminação, e como disse o Adelino bem, naturalmente, ouviu-se no 25 de Abril abaixo a guerra colonial. E, portanto, os jovens, efetivamente, os jovens, os intelectuais, o povo em si, não queria a continuação da guerra colonial. Agora, aquilo que se passou no pós-25 de Abril, se nós deveríamos ter feito a transição, uma transição maior, no sentido de podermos entregar a quem de direito aos povos de Angola, de Moçambique, de Guiné e por aí adiante, se a transição foi efetivamente correta ou não foi, numa revolução a altos e baixos. O 25 de Abril o que trouxe não foi tudo bom. É evidente que houve altos e baixos. E nós podemos criticar aquilo que efetivamente teve mal. Agora, globalmente, deixa-me só terminar, globalmente, se pesarmos os pratos da balança do deve e haver, nós sabemos que efetivamente o deve foi muito abaixo e o haver foram as conquistas do 25 de Abril, foi a conquista da liberdade, foi a conquista da nossa Constituição, foi a conquista dos 50 anos do poder local que vamos agora comemorar, que foi das conquistas mais bonitas, foi a conquista do Serviço Nacional de Saúde Universal, foi a conquista de, efetivamente, hoje podermos dizer e sermos um país livre e que nos enche de orgulho dizer que, efetivamente, tivemos uma revolução que foi o exemplo para o mundo, não matámos ninguém, metemos uma flor numa espingarda e tudo isto demonstra efetivamente que o povo português, com quase 9 séculos de existência, continua a ter essa capacidade. Zé Manuel Mota da Romana, o Albino falava agora mesmo do pós-Revolução de 25 de Abril. Houve momentos em que algumas forças reacionárias, ou pelo menos algumas pessoas que eram contra a Revolução, tentaram manifestar-se, tomar algumas coisas na guarda. O Zé Manuel Mota da Romana foi incumbido, nomeadamente, de vir para o Rádio Altitude, ser o guarda quase do Rádio Altitude. Quer-nos contar esse episódio? Bem, isso é um lado bastante íntimo da minha parte, mas vou ter a franqueza de o expor e de manifestar. A Rádio Altitude, na altura, estava dependente do hospital, da administração do hospitalar, e na altura do Dr. Baeta tinha esse cargo. Foi nomeado na altura, então, após 25 de Abril, diretor. Como ele não tinha tempo para tudo, pediu-me para ir acompanhando a vida interna aqui do Rádio Altitude e filo. E quando havia um certo receio de uma grande manifestação, de uma maioria silenciosa de 28 de setembro, houve um grande receio que o Rádio Altitude fosse ocupado por forças contrárias. Era um lugar cobiçado. E, portanto, também tinha de ser um lugar vigiado pelas poucas pessoas que eram mesmo fiéis ao regime e que estavam mesmo identificadas com o 25 de Abril. Porque permanecia, não houve um desmantelamento de certas estruturas e as mesmas pessoas continuavam à frente praticamente de tudo como antes de 25 de Abril. E havia colaboradores muito próximos do regime, também aqui dentro. Sem indicar nomes, porque não quero. Claro, evidente. E havia desconfiança mesmo de jornalistas que aqui trabalhavam. E eu, como era na altura jovem, tinha os meus 32 anos na altura, então também procurei ser um militante no momento e vim para aqui e acompanhei de perto, como era meu dever, porque tinha um poder delegado, como era meu dever, e dormia aqui no Rádio Altitude, mas felizmente não se passou nada, mas é para manifestar, isto é um testemunho. Eu julgo que, para além da memória, nós devemos ser também testemunhos das coisas. Podemos salvaguardar a memória, mas a memória às vezes é um conceito já muito diluído. Sermos testemunhas das coisas e dos factos hoje
é muito importante e é pedagógico. Nós tivemos aqui esta ação concreta de estar no Radar de Altitude, porque sabíamos que o Radar de Altitude era um lugar cobiçado por determinadas forças, como também outros meios de comunicação social, que durante muito tempo e durante o tempo do PREC fizeram guerra, e sabemos que teve de haver intervenção direta da 5ª Divisão dos militares aqui para meter nos eixos, passo a expressão, os responsáveis pelos meios de comunicação social. Eu lembro-me do jornal A Guarda, e digo o nome, e lembro-me do Amigo da Verdade, daqui da Guarda, que foi o Correio da Beira. E o Correio da Beira, que era o jornal da União Nacional. Ação Nacional Popular. Ação Nacional Popular. Portanto, o meu caso é um caso episódico, é assim uma coisa muito pequena, mas como podemos dizer de algum modo que às vezes a nossa vida é feita de coisas pequenas, não é? Talvez seja uma espécie de bom dia que nos bate à porta e fazemos as coisas. Recuperando aqui alguma memória e completando aquilo que o Albino disse, eu também com 20 anos estive em Paris. E estive em Paris porque não quis ir para o ultramar de então matar gente. E curiosamente foi o embaixador de Portugal em Paris que me abriu as portas para eu começar o meu grande sonho, que era trabalhar na rádio. Eu na altura vivia em casa de um presidente da Câmara de Essonne, que era uma câmara ao sul de Paris, chamado Jean Sauvé, que já morreu. E a certa altura, quando eu lhe disse que vinha para Portugal, ele disse uma coisa inesquecível, que disse: olha, vais fazer a revolução, olha que as revoluções não se fazem num só dia, has de ser velho e a revolução ainda não está feita, vais passar por muitas fases de crescimento, e é verdade. Estamos a passar por uma fase de crescimento grave, mas precisamos de crescer. E é por isso é que a Revolução foi um primeiro passo e ainda faltam muitos anos até que nós consigamos chegar ao grande objetivo do 25 de Abril. Estamos hoje no Radar de Altitude, nomeadamente porque durante a tarde, a partir das 2h30, vamos abrir as portas à população, às pessoas que nos queiram visitar, para conhecerem E Temos o Povo. Há momentos, porventura, de emoção. Eu próprio já ouvi parcialmente as gravações e confesso, como cidadão, fiquei surpreendido por aqueles sons, o som do ambiente, que é de facto emotivo. É assim, Adelino? Sim, eu acho que sim. Também foi uma surpresa para mim. E como agora ouvi falar de memória, depois lembrei-me que eu tinha lido, para me preparar também, não é? Este livro sobre esta rádio onde estamos, de Hélder Sequeira, que tem o título O Dever da Memória, uma rádio no Sanatório da Montanha. O Dever da Memória. Eu acho que a coisa mais interessante desta iniciativa da Comissão, e que também tem o nosso apoio naturalmente, o mais interessante é isto. Vamos praticar a memória. E eu posso dizer isso a quem nos está a ouvir. Eu precisei de ouvir aquilo que nós fizemos há 50 anos para me lembrar de coisas que já me tinha esquecido. E gostava de dizer uma outra coisa aos ouvintes desta emissão. Acho que devem vir por uma razão suplementar. Os mais velhos e os mais novos. Os mais novos, porque não têm memória disso. E os mais velhos que, como eu, já começaram a perder a memória. E a única coisa que se pode garantir a todos aqueles que nos estão a ouvir é assim: não vamos dar opiniões, não vamos trazer coisas que inventamos. Vão ouvir o som das palavras que Maia disse, que o povo disse, que nós descrevemos. Vão factos. E, portanto, nós não vamos ser traídos pela memória. Esta memória não é a memória, é a realidade daqueles momentos. São 4 horas de descrição
por nós e nunca nos Ruído, como dizia, de sentir aquele momento. Portanto, venham cá, porque aquilo que vão ouvir não é um fulano com 81 anos, que é o meu caso agora, já a inventar outras coisas que me dá jeito de dizer. Não, foi aquilo que foi dito na altura e tinha ali pessoas à volta, porque nós andávamos no meio do povo, não é? Se nós estivéssemos a dizer, a inventar uma coisa qualquer que nem nos passava pela cabeça, não é? As pessoas diziam logo, olha, este tipo está a dizer mentiras, ou então a seguir. Portanto, foi uma coisa naquele dia e nunca mais foi mexido, desde daquela manhã, nas 28 horas, das 24 horas seguintes, quando foi montado, nunca mais ninguém mexeu naquilo. E estamos à espera do resto. Eu estou à espera de me lembrar de coisas que já esqueci e que ainda estão gravadas. E voltamos cá, nessa altura. E, portanto, quem puder vir aqui, vai ouvir, vai ter um bocadinho de quê? De 25 de Abril a acontecer. Por isso mesmo, se me dão licença, eu sublinhava o que o Adelino Gomes acabou de dizer, que mais do que a memória e o conceito da memória, talvez importe, neste momento, darmos o nosso testemunho, sermos testemunhas daquilo que aconteceu, que é mais forte ainda do que a própria memória. E além disso também há aquela frase, acho que também há uma canção que diz que recordar é viver. Pois. É muito interessante ouvir o que a Adelina acabou de dizer, porque de facto, para quem não viveu ou não tem, ou era muito pequena, memória presencial daqueles momentos, e sobretudo para os mais novos, vai poder voltar ao dia 25 de Abril de 64. Nós temos muitas fotografias, que é interessante acompanhar o que se está a ouvir, os sons, os sentimentos, os barulhos, como dizia o Paulo, com as fotografias do Alfredo Cunha, do Gageiro, desses grandes fotógrafos que a história nos deixou. Carlos Gil, sim. Carlos Gil, que era de Castelo Rodrigo, depois, exatamente. Temos alguns filmes, mas nada como sentir este som. Portanto, mais uma vez, agradeço terem acolhido esta iniciativa e convido a que todos venham ver. Foi muito interessante ouvir este momento que nos chama a atenção para a necessidade de continuar com a história local, que é uma coisa que em Portugal temos ainda muito para fazer. Perceber que para os mais novos, coisas que para nós são óbvias, para eles não são. Hoje vivemos na era do telemóvel, da televisão. À época a rádio era fundamental e não é por acaso que no plano de operações do 25 de Abril a rádio era estratégica. Tomar o Rádio Clube, tomar a emissora nacional, tinham a clara consciência da importância da rádio e depois também a importância desses valores e dessas ideias que todos expressaram. Para nós, palavras como liberdade e democracia muitas vezes são palavras vazias, porque vivemos em liberdade e sempre vivemos em democracia. Mas ouvir aqueles sons que vamos ouvir esta tarde deixam-nos bem presente a ideia do que foi conquistar essa liberdade e essa democracia. A emoção e os barulhos, como dizia o Paulo, que se ouvem ao longo de toda essa reportagem, os sentimentos que nos inundam naqueles momentos, deixam bem presente essa ideia de que não podemos dar como adquiridos e como garantidos essas duas coisas, a liberdade e a democracia, que o 25 de Abril e que estes homens que temos aqui presentes nos trouxeram. É um gosto, obviamente, ter connosco todos vocês, e em especial, neste caso, o Paulo Coelho e o Adelino Gomes. Eu deixava-vos uma última questão para refletirmos em conjunto, que é sobre o ambiente que nos transmitem estas gravações. Foi uma surpresa para vocês viver esse ambiente? Como o sentiram? Foi emocionante? Passados estes anos todos, ainda se emocionam ao ouvir essas gravações? Sim, claro. Eu devo dizer que quando eu saí com as máquinas da Rádio Renascença para a rua, saí com a ideia de fazer uma reportagem. Havia gente na rua, eram 4 da manhã quando me ligaram para a Renascença, um indivíduo com uma voz militar, a dizer: daqui é do CNI, o que é que se passa? Eu disse: olha, não sei o que é que se passa. Eu ligo para o Rádio Clube, o Rádio Clube está com marchas militares. Não. Há aqui qualquer coisa de estranho, porque há militares na Gulbenkian, há militares na Avenida da Liberdade, há militares no Raquel Parta e não sei o quê. E mais, a senha foi dada à 00:20 na Rádio Renascença. Aí eu engoli em seco, porque de facto tinha sido eu e não sabia, não é? E a PID era mesmo atrás da Rádio Renascença, era paredes meias com a PID, não é? E portanto eu saí para fazer uma reportagem, dizer: há gente na rua, há militares na rua, vou fazer a reportagem disso. E para mim a ideia era essa. Surpreendi-me quando cheguei ao Terreiro do Paço e vejo aquele aparato militar. E portanto alguma coisa de importante estava a acontecer, que de alguma forma era desejado por todos nós depois do que aconteceu nas Caldas. Todos nós esperávamos que mais dia, menos dia, alguma coisa tivesse que acontecer e, portanto, era ali, não era
havia um confronto latente no Torreio do Paço, e quando chegámos a tensão era muito grande, o silêncio era ensurdecedor, e portanto isto vai haver aqui um problema grave. Felizmente não houve, e felizmente a coisa avançou, e fomos todos surpreendidos por aquele magote de gente que se juntou aos militares e por tudo aquilo que aconteceu, não é? Eu tenho dificuldade em dizer, mas posso contar uma história da intimidade familiar. Portanto, eu foi um irmão meu que passou para a minha casa, tocou a campainha e disse: é agora, e desapareceu com os amigos. Eu fui para baixo, cheguei à baixa nessas condições, passaram-me um microfone. Há 2 anos que eu não mexia no microfone, nem entrava numa estação de rádio. E pronto, e fiz aquilo tudo que vão ouvir aqueles que ouviram, e já deixei aqui a história. Cheguei a casa às 10 ou 11 da noite e a minha mulher estava a chorar e perguntou-me assim: nem um telefonema fizeste? Tens 2 filhos, meninos, a tua mãe esteve a chorar todo o dia e tu não telefonaste para cá. E eu lembrei-me que não tinha telefonado. É uma coisa terrível. De vez em quando nós... Aquilo foi tão intenso. Eu não telefonei, não me lembrei dos meus filhos, não me lembrei da minha mãe, não me lembrei da minha mulher. Vivi aquilo. Fui completamente absorvido por aquilo. É uma coisa que me acompanha sempre. Eu muitas vezes peço, minha mãe já morreu, muitas vezes peço desculpa a eles porque é que não me lembrei de telefonar. Porque eu fui completamente apanhado. E eu digo então uma coisa que há amigos que dizem: não digas isso em público. Porque toda a gente normalmente diz: o dia mais feliz da minha vida foi quando me casei, o dia mais feliz da minha vida foi quando nasceu o meu filho. E eu digo: o dia mais feliz da minha vida foi o dia 25 de Abril. Desculpem, e eu digo isso, e disse isso na família, e disse isso, e 50 e não sei quantos anos depois, eu digo assim: foi o dia mais feliz da minha vida. Vivi uma coisa. Nós vivemos uma coisa, nós os que temos esta idade vivemos uma coisa que poucas gerações viveram. Foi quando a história do país, quando um novo capítulo da história de Portugal foi escrito, nós assistimos a um novo capítulo da história de Portugal. E alguns capítulos foi a descoberta, isto e aquilo, que é coisas extraordinárias. Esta é uma mudança, e é uma mudança civilizacional. O fim de uma ditadura, o princípio de um novo Portugal. Eu digo, foi o dia mais feliz da minha vida. E repare-se que 4 ou 5 dias depois, quando o Mário Soares e o Cunhal chegaram a Portugal, os jornalistas da Rádio Renascença foram fazer reportagens e entrevistas da chegada deles, e essas entrevistas foram censuradas a tal ponto que os jornalistas que insistiram em pôr essas entrevistas no ar foram despedidos da Rádio Renascença, o que gerou depois a célebre luta da Rádio Renascença, não é? Portanto, 5 dias depois ainda se respirava o antes do 25 de Abril, não é? Senhora Comissária, corremos o risco de esquecer, nomeadamente as novas gerações, os jovens, não saberem valorizar, não darem conta disto que o Adelino acaba de dizer, que houve uma mudança civilizacional há 50 anos. Corremos, como é evidente, gostaria de não dizer isto, mas eu acho também que há uma frase, um comentário do então Presidente Jorge Sampaio, que acho que continua a ter razão. Ele dizia, como sportinguista, que em Portugal só há 2 coisas que são consensuais: o Sporting, quer dizer ele, e o 25 de Abril. Porque de facto, e nós vemos o que tem acontecido durante estas celebrações, já vamos em 4 anos, é um país que continua a mobilizar-se e a emocionar-se com o 25 de Abril. E é isso que não podemos perder, e é isso que, graças a estes testemunhos e aos que viveram esse tempo tão intenso, nós conseguimos manter. É preciso conhecer o que é que foi o 25 de Abril, conhecer estas histórias, ouvir reportagens como estas. E é isso que, a partir de hoje, que se começa também com este périplo, que é o dia 25 de cada mês, vamos ouvir. Exatamente. E temos o povo. Exatamente. E juntamente com isto, ter em conta também tudo o que tem sido e continua a ser feito pelo país. Foi de facto emocionante e emotivo ver desde 2022, que foi quando a Comissão começou a trabalhar, como o país se mexe e se mexeu para assinalar com orgulho e com esperança
os 50 anos de democracia e o futuro da democracia portuguesa. É esse trabalho que nos compete a todos continuar e incutir nas novas gerações esse gosto por conhecer como a democracia portuguesa nasceu, o que foi preciso lutar. É preciso nunca esquecer os 50 anos de ditadura para percebermos o significado da Revolução. É preciso não esquecer que Portugal era o último país a ter colónias e, como é óbvio, não todos os caminhos foram lineares, como é evidente depois desse percurso, e preciso esquecer que a democracia é algo que se constrói todos os dias. E, portanto, nós estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas compete agora aos mais jovens continuar o percurso que estes senhores, que puseram as suas vidas em risco, as suas famílias em risco, nos legaram. Valorizar e agradecer este legado. Caminhamos para o fim desta emissão especial e temos o Povo, Albino e José Manuel Mota da Romana. Qual é a vossa expectativa em relação às gravações que vão ouvir? O que é que vão sentir? O que é que acham que vão gostar ou não gostar de ouvir? Como é que vão reagir? Permite-me só puxar um bocadinho atrás, porque eu acho que é extremamente importante isto das novas gerações. Eu penso que foi o Tal e Qual que há uns tempos que fez um estudo sobre o 25 de Abril e a juventude. E mais de 50% dos jovens, e estamos a falar não só do ensino secundário, mas do ensino superior, quando se perguntou, sabes o que é o 25 de Abril, eles perguntaram 25 o quê? 50%. E, portanto, de quem é a culpa? O que disse o Adelino agora é muito importante. É um capítulo da história de Portugal. Virámos a história. Virámos a folha. O que é que isto nos traz? Traz-nos aquilo tudo que já falámos aqui. E 50% dos jovens não saberem o que é o 25 de Abril, de quem é a culpa? É nossa. É da escola. É das instituições. É da família. É de todos nós que, efetivamente, chegamos e não valorizamos o papel do 25 de Abril. O 25 de Abril tem este papel importante. Reparem uma coisa, o 25 de Abril tem isto tudo que falámos aqui, mas tem uma outra coisa que é muito bonita e que nós nos lembramos. A poesia está na rua. E a parte sensível, a parte emocional, a parte que nós sentimos, como disse o Adelino, que é o dia mais feliz da vida dele, é efetivamente o 25 de Abril, por amor de Deus. Façam com que os ministérios, façam uma revolução nos ministérios, nas famílias, nas mentalidades, porque o 25 de Abril, daqui a 500 anos, não andamos cá de certeza absoluta, se calhar nem daqui a 50, mas por amor de Deus, façam com que perdure. Porque a mensagem, à parte de ter modificado tudo aquilo que foi comportamentos, tudo aquilo que foi a própria política, tudo aquilo que é a democracia, trouxe tão bem esta parte bonita, que é a parte emocional, é a parte da poesia, é a parte que nos toca cá dentro, no peito. E essa, por favor, peguem nela e transmitam-na às novas gerações. Culpa nossa, muita, mas estamos a tempos de remediar a situação. Sobre a expectativa logo, eu só espero que realmente as pessoas venham porque têm aqui os protagonistas, têm quem pode responder a algumas questões, têm os sons que efetivamente foram os sons da Revolução e, portanto, o apelo que eu deixo aqui, naturalmente, enquanto colaborador desta casa e também enquanto guardense, já que estamos aqui na Guarda, é que se tirem da zona de conforto. Eu sei que está frio, que está vento, que está chuva, mas acho que quando chegarem aqui verão que vale a pena logo estar aqui um bocadinho para perceberem e interpretarem aquilo que foi o verdadeiro 25 de Abril. Bem, já me retiraram as palavras. Peço desculpa ao Zé Manuel. Já me retiraram as palavras que teria para dizer, mas quero sublinhar de facto que saibamos aproveitar este momento, estes testemunhos tão válidos, tão valiosos, de pessoas que viveram os primeiros momentos do 25 de Abril com tanto empenho. E como é bom viver dos testemunhos, eu espero que este testemunho seja um testemunho muito forte e que fique enraizado nas pessoas que vão ser os radio-ouvintes desta estação. Maria Inácia Rosola, umas notas finais? Agradecer mais uma vez o acolhimento e o associarem-se a esta iniciativa e apelar a que, como foi dito, venham ver, falar com o Adelino e com o Paulo, viver em direto
este momento, que é um momento único. E esperar que nos voltemos a ver durante este ano em que o poder local vai estar no centro das comemorações. Caminhamos para o final desta emissão especial. Deixo a palavra agora para o Paulo Coelho e para o Adelino Gomes. O que é que esta tarde podem dizer às pessoas que nos virão porventura visitar? O que é que podem transmitir desta mensagem, que é uma mensagem inicial que vai durante o ano percorrer o país precisamente para levar nomeadamente às novas gerações? O que é que vão fazer hoje à tarde? O que é que vão dizer às pessoas em relação às gravações que vamos poder ouvir no Rádio Altitude? Paulo Coelho. Não sei, mas em princípio que não esqueçam o esforço que este povo fez, não para fazer o 25 de Abril, mas para criar condições para que houvesse um 25 de Abril, meditarem porque é que houve um 25 de Abril e meditarem se é preciso continuar. Quer dizer, valeu a pena, há de valer a pena e não podemos parar. Basicamente, aquilo que, como o Adelino disse, aquilo que este som transmite é que é apenas uma fotografia, não é um documento crítico, é apenas e tão só uma fotografia de um dia de pura felicidade de um povo que se juntou ali para testemunhar a fé e a certeza de que as coisas tinham que mudar. E pronto, basicamente é isto que Pois, e nós não temos mais nada senão oferecer aquilo que dissemos e depois responder às perguntas, a todas as dúvidas. As pessoas vão poder interagir convosco. Claro, no final fazem as perguntas que quiserem e nós procuraremos responder se ainda nos lembrarmos. Agora, do que se passou, está lá. E é uma pena que não tenhamos as 8 horas para mostrar, porque metade daquilo está a algures, escondido, não sabemos aonde, nem sabemos se perdeu, se não, mas o melhor está ali, seguramente. Esta tarde, a partir das 2h30 e durante cerca de 4 horas, vamos poder ouvir apenas na casa da rádio, no Rádio Altitude, precisamente as gravações iniciais, as primeiras 4 horas da manhã do dia 25 de abril de 1974, e temos o povo. Nós terminamos aqui este especial, mas antes não posso deixar de agradecer a presença de todos, mas fazer aqui uma referência muito especial, uma referência de admiração, de enorme admiração que tenho, que sempre tive, em especial para com o Adelino Gomes, um jornalista de referência, um dos maiores jornalistas do nosso tempo. Não tivesse emprestado o microfone, eu não tinha dito nada, não existia. E obviamente também a minha reverência para com Adelino Gomes e para com Paulo Coelho, que hoje me dão o enorme gosto de estarem comigo nesta conversa, de estarem comigo nesta Rádio Altitude, a rádio local mais antiga do país. Muitíssimo obrigado ao Adelino, muitíssimo obrigado ao Paulo Coelho, obrigado ao Zé Manuel Mota da Romana, ao Albino Bárbara e, como é óbvio, mais uma vez não posso deixar de agradecer que a Comissária Executiva das Comemorações de 50 anos, Maria Inácia Rezola, também tenha estado esta manhã connosco e vai estar connosco durante a tarde no Rádio Altitude. A todos um bom dia. Na assistência teve o Pedro Correia, eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem.